Olá, turma! Agora temos um tema para a nossa aula de matemática, radicais semelhantes. E nesta aula estaremos trabalhando com a verificação desses radicais. Lembrando que para os radicais serem semelhantes, o índice da raiz precisa ser o mesmo, que é o númerozinho que fica aqui fora, e também o radicando, que é o número que fica dentro, precisa ser o mesmo. Como eles estão diferentes, o que nós faremos para verificar é decompor esses números do radicando em fatores primos para ver se depois da simplificação dos radicais eles terão o mesmo índice da raiz e o mesmo radicando. Vamos fazer esse processo. Primeiro vamos decompor o 54 por números primos, tá? Então 54 é um número par, dividimos por 2, que é o primeiro número primo. 54 dividido por 2, temos 27. Agora 27 será dividido pelo número primo ímpar. O primeiro número primo ímpar é o 3. Então, 27 dividido por 3 dá 9. 9, novamente dividido por 3, dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, encontramos aqui o número decomposto. Quantas vezes encontramos o fator 2? Uma vez. Então, temos 2 elevado a 1 vezes... Quantas vezes encontramos o fator 3? 1, 2, 3. Então, 3 elevado a 3. Vamos agora pegar esta decomposição, este resultado da decomposição, e substituir no lugar do 54. Então, vamos repetir a raiz cúbica, e aí no lugar de 54 vamos colocar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3. Agora vamos separar estes números em raízes. Tá? Então, primeiro vamos colocar 3, raiz cúbica de 2 elevado a 1, tá aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 1 aqui embaixo, vezes... raiz cúbica de 3 elevado a 3, está aqui embaixo, raiz cúbica de 3 elevado a 3. Então, o que der para ser eliminado da raiz, nós iremos eliminar, por processos que já aprendemos. Como fazemos essa eliminação da raiz? Dividimos o expoente do radicando, que é o númerozinho pequeno aqui de dentro, pelo índice da raiz, que é o número pequeno lá de fora. Este primeiro não dá para resolver. Por quê? Porque o expoente do radicando vale 1, e o índice da raiz vale 3. Então, não dá para dividir 1 por 3 e achar um valor exato. Então, este valor, exato e vamos dizer assim também inteiro. Então, este valor será repetido. Vamos jogar ele aqui para o final. Perceba que ele está no final, olha só. Mas esse dá para resolver. Então, vamos dividir esse 3 do expoente do radicando pelo 3 do índice da raiz. 3 dividido por 3 dá 1. Então, podemos eliminar esta raiz e repetir apenas o radicando do lado de fora agora. Então, este 3 grandão será repetido, está aqui, e o resultado da divisão do número pequeno de dentro pelo de fora. 3 dividido por 3 dá 1, está aqui. Vezes, esta que não deu para resolver, vamos repetir. Quanto dá 3 elevado a 1? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 dá 3. E esta outra, vamos repetir a raiz cúbica, e 2 elevado a 1 sabemos que dá 2. Então, está resolvida a primeira. Vamos agora lá para a outra. Vamos pegar o 1458 e fazer a mesma coisa. Como ele é par, dividimos por 2. Esta divisão dá 729. É um número ímpar, vamos passar para o próximo número primo, que é 3. 729 dividido por 3 dá 243. 243 é um número ímpar, vamos dividir por 3, vai dar 81. Novamente dividido por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3 e dividido por 3 dá 1. Então, chegamos no 1. O resultado da nossa decomposição foi: o fator 2 apareceu uma vez, 2 elevado a 1, vezes, e o fator 3 apareceu, olha só, 6 vezes, por isso que temos 3 elevado a 6. Jogamos isso dentro da raiz, raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 6, e agora separamos as raízes. A primeira está separada aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 1, e a segunda está separada aqui, raiz cúbica de 3 elevado a 6. Fazemos a mesma coisa que fizemos nesta primeira. O que der para resolver sairá da raiz e o que não der será repetido. Este não dá, observe, porque aqui dentro vale 1 e lá fora vale 3. Não dá para fazer a divisão. Então, jogamos ele para o final. Este dá para resolver. Então, vamos eliminar a raiz. Por que dá para resolver? O expoente do radicando, que é o número 6, esse númerozinho aqui,
dá para dividir pelo índice da raiz, que é o número que está lá fora. 6 dividido por 3 dá 2. Então, repetimos o radicando agora do lado de fora da raiz, o 3. Olha só, este 3 grandão está repetido. Eliminamos a raiz com a divisão. 6, o número pequeno de dentro, dividido pelo 3, o número pequeno de fora, dá 2. Está aqui. E aí repetimos essa segunda que não dá para dividir. Não dá porque aqui dentro é 1 e lá fora é 3. Então, quanto que dá 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é a mesma coisa de multiplicar 3 vezes 3, dá 9. E a outra repetimos a raiz cúbica e o 2 elevado a 1 dá 2. Agora perceba, o radicando, né, a raiz desta questão é idêntica a esta. Eles são semelhantes, os radicais são semelhantes. Por quê? Qual é o índice da raiz que temos aqui? 3. E qual é o índice da raiz que temos ali? 3. Qual é o radicando que temos aqui? 2. E qual é o radicando que temos aqui? 2. Então, independente desse número que fica fora, o que nós olhamos são os radicais. Observe que o nosso radical aqui tem índice 3 e o nosso outro radical também tem índice 3. O radicando vale 2 e o radicando também vale 2. Então, acabamos de fazer a verificação e percebemos que estes radicais são semelhantes. Por isso que está aqui a resposta. Como 3 raiz cúbica de 2 e 9 raiz cúbica de 2 têm radicais semelhantes, então a nossa pergunta, olha só, raiz cúbica de 54 e raiz cúbica de 1458 são radicais semelhantes. Então a nossa resposta é sim. Raiz cúbica de 54 e raiz cúbica de 1458 são semelhantes. Por quê? Porque depois de decompostas e simplificadas, estas raízes apresentam radicais semelhantes, pois têm o mesmo índice, índice 3, e o mesmo radicando 2. Ok? Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula.